Em um mundo onde séries estão cada vez mais focadas em prender a atenção do espectador pelo maior tempo possível, algumas obras acabam se destacando por irem em uma direção oposta. Essas são aquelas séries que, não importa o momento, você sempre se sente confortável assistindo. Não por um vício nem por uma obrigação de acompanhar a história, mas simplesmente porque elas transmitem uma sensação de conforto. E é exatamente isso que vamos ver hoje. Desenhos animados que te fazem bem quando você assiste. Existe uma sensação muito específica de paz que apenas Hilda consegue transmitir. É uma sensação de estar em um lugar estranho que você nunca viu antes, mas que ao mesmo tempo te instiga e te incentiva a cair nas aventuras desse mundo. Quando era criança, eu amava desenhos que apresentavam criaturas místicas, magia ou qualquer coisa que fosse diferente do comum. Muito porque eu amava ver coisas diferentes de um mundo chato e real. Mas, por algum motivo, eu sempre senti que desenhos que tinham essa liberdade focavam 10 vezes mais na relação de personagens do que na imensidão do mundo em si. O que, embora fosse bom, eu sempre ficava me perguntando: como seria um desenho que focasse mais nesse aspecto? E Hilda é exatamente esse desenho, mas ele não só apresenta como melhora esse conceito quase perfeitamente. Hilda tem uma variedade gigantesca desses temas, desde criaturas mágicas, fantasmas, bruxas, viagens temporais, fadas, tudo isso ainda sendo um desenho confortável pra caramba. Os ambientes que eles apresentam nesse desenho é algo sensacional, porque ele te lembra muito da infância e isso é potencializado por causa do estilo de arte. Os personagens aqui têm animações diferentes dependendo da distância que eles estão da câmera. Ao mesmo tempo, esse desenho é tão perfeito que tanto crianças quanto adultos podem assistir, porque ao mesmo tempo eles conseguem apresentar lições para pessoas que querem se aprofundar no desenho ou para um lado que apenas quer ver a simplicidade da situação. Além do mais, esse desenho tem um grande diferencial de ser um desenho em inglês. E isso é muito bom porque, em primeiro lugar, tem diversos conceitos explorando temas diferentes aqui, fazendo o show ter uma liberdade criativa totalmente diferente. E em segundo lugar, esse desenho tem um sotaque inglês muito bonitinho, só ajudando na sensação de conforto. Mas agora, se Hilda é uma das séries que fortalece a imaginação e te apresenta infinitas voltas para uma nova aventura, Bee and Puppycat faz quase que o completo oposto em alguns momentos. Aqui a gente vê um mundo real extremamente monótono, cheio de ambientes vazios e uma protagonista que claramente não sabe muito bem para onde está indo. Bee and Puppycat, ou Bee o Gachorrinho aqui em português, acompanha a vida de Bee, uma jovem adulta absurdamente preguiçosa que consegue ser demitida de praticamente todos os trabalhos que ela tenta. Do outro lado, temos Puppycat, uma criatura intergaláctica estranha que acaba levando a Bee para trabalhar em uma série de empregos temporários espalhados pelo espaço, tudo com o simples objetivo de ganhar dinheiro. É uma premissa extremamente simples, mas que de alguma forma gera algumas das situações mais engraçadas e inesperadas que eu já vi em um desenho animado. A arte da série é outro destaque enorme. As cores contrastam perfeitamente com o estilo artístico, criando uma constante sensação de calma e estranhamento ao mesmo tempo. Isso se estende diretamente pela trilha sonora. Eu raramente elogio OSTs em desenhos animados, mas Bee and Puppycat é algo que realmente te marca. É o tipo de música que te coloca completamente dentro do show. Os trabalhos temporários que Bee e o Puppycat precisam fazer também ajudam muito no dinamismo da série. Eles são variados, criativos e sempre te apresentam personagens extremamente amáveis. Algo admirável é que existem várias cenas em que os personagens estão simplesmente andando em silêncio e ainda assim você continua assistindo porque até nesses momentos o desenho consegue ser relaxante. Bee and Puppycat pode não ser exatamente um desenho voltado para o público mais infantil, mas é facilmente uma série que pessoas de várias idades conseguem assistir e se sentirem confortáveis. E pensar que tudo isso começou por um projeto no Kickstarter só torna a ideia ainda mais especial. Meus amigos, se você nunca viu Bluey, não se deixe enganar pelo estilo visual do desenho, porque esses simples cachorrinhos têm alguns dos temas mais pesados, mas que ao mesmo tempo você consegue se sentir acolhido pela maneira que a história é contada. Esse é literalmente o desenho com a maior nota da história do IMDb. Bluey é um desenho que conta algumas das histórias cotidianas da Bluey, seu irmão, seu pai e a sua mãe. Logo de cara, o que mais chama atenção é o quão perfeitos os personagens desse desenho são, principalmente o pai da Bluey, porque, meu senhor, esse humano é uma das pessoas mais admiráveis que eu já vi. Ele não tem problema de pedir desculpa ou admitir que errou em nenhum momento da série, até em partes que não necessariamente ele tem a culpa para início de conversa. Fora que ele está a todo momento dando atenção para os seus filhos, tentando parecer a melhor pessoa possível para todo mundo que olha. O que eu mais amo nesse desenho é que em nenhum momento ele tenta apelar para fazer crianças entenderem o episódio. Até hoje eu acho que a pior época da história de um canal de televisão foi a Nickelodeon entre 2014 e 2017. Praticamente só tinham desenhos que pareciam copia e cola um do outro, em que precisavam apelar colocando as coisas mais nojentas possíveis para manter o espectador dentro da tela.
O desenho tem paciência e sabe que mesmo com seu ritmo lento, você vai estar assistindo até o final. Esse também é aquele desenho que, apesar de ser feito para crianças, quem acaba assistindo são os adultos. Lembra de quando eu falei do desenho ter alguns temas pesados? Então, esses são os episódios sobre infertilidade, nascimentos prematuros, pós-vida, famílias separadas e o meu favorito, um episódio sobre inseguranças. Nesse episódio nós temos um flashback de quando Blue estava nascendo, mas a mãe estava ficando muito preocupada e de certo modo comparando Blue e as outras crianças, que elas sempre pareciam crescer mais rápido, e ela passa o episódio inteiro ficando preocupada e se culpando, achando que ela estava fazendo tudo errado. Mas tudo muda no fim do episódio quando outra mãe a conforta e, olhando diretamente para o espectador, ela diz: "Você está fazendo um bom trabalho." Tipo, eles sabiam exatamente quem estaria assistindo esse episódio. Bluey é prova que até mesmo desenhos para crianças pequenas podem ser assistidos por adultos quando se é amor pela obra que os produtores estão fazendo. Em 2013, a Cartoon Network lançou um desenho pra lá de controverso, porque embora algumas pessoas falem que Clarence Otimista é um desenho bom porque lembra da infância, o fato é que infelizmente alguns momentos passavam muito do ponto. Isso resultava em episódios muito nojentos, como o episódio do ovo, que foi até banido de alguns lugares do mundo. Ouvindo as críticas, então, em 2018, a Cartoon lançaria um desenho com o mesmo objetivo principal, mas que se desenvolveria de um jeito totalmente diferente, atingindo tudo que Clarence sonhou em ser um dia: um mundo de Greg. Eu acho que eu nem preciso falar o quão confortável esse show realmente é, não? Esse sim é um desenho que lembra da infância e faz isso muito bem. Para complementar os desenhos dessa lista, o mundo de Greg é um desenho com personagens muito gostáveis, mas, pelo menos pra mim, o diferencial dele é a profundidade e as pequenas diferenças entre esses personagens. Eu gosto de como cada criança aqui tem que cuidar de uma parte do riacho, e muito por causa disso, a personalidade deles é toda baseada na profissão que eles ocupam dentro do riacho. O mais legal é que até aqueles personagens que parecem ser de background são importantes, podendo se transformar no personagem favorito de alguns espectadores quando eles recebem mais atenção. Junto aos personagens, o riacho aqui, que é onde o desenho se passa, é muito interessante, porque meu Globe, como um simples riacho, consegue ser tão diferenciado nos locais e o que as pessoas fazem dentro dele. Eu acho que muito disso acaba sendo potencializado pela imaginação das crianças, o que é um conceito super interessante, porque todo show acaba sendo sobre isso. Um momento onde as coisas eram mais simples. Assistir esse show é como lembrar de diversas aventuras que você viveu com seus amigos no passado. As aventuras que os personagens vivem nesse mundo que parece infinito são realmente muito legais. Esse desenho é estranhamente esquecido e eu fico muito mal por isso. Pra falar bem a verdade, toda a última geração da Cartoon acaba sendo esquecida por ser bem no exato momento em que a audiência da TV começou a cair. E infelizmente esse desenho, por causa disso, acabou não recebendo tanto amor quanto outros títulos que ficaram mais conhecidos da própria Cartoon Network. O que eu gosto desse desenho é que ele é uma série incrivelmente madura, mostrando crianças expressando emoções fortes de uma maneira saudável entre elas. É muito legal saber que parte da crew desse desenho trabalham em desenhos como Hora de Aventura. Eu pessoalmente consigo ver a semelhança na maneira que essas duas séries têm paciência para escrever os episódios. O jeito que esse desenho consegue colocar os temas no exato momento que eles devem ser colocados é algo admirável. O jogo conta a história de Oscar, um elefante, e a lobo espinho, que é uma lobo espinho. Os dois acabam indo a um acampamento de verão mágico, ao qual eles vivem pequenas aventuras mais simples e aprendem algumas lições. E a partir daí, as histórias começam a se desenvolver de um jeito muito interessante. O humor desse desenho também é um show à parte. Acho bizarro como eles realmente conseguiram quebrar os ciclos dos desenhos que passavam por essa época. Eu gosto muito de como eles desenham os objetos e os personagens aqui. Essas linhas mais finas, menos redondas, têm um charme gigantesco. Assistir esse desenho é como constantemente sentir que alguém está te abraçando enquanto você está assistindo essa série. Algo que a Cartoon Network fez muito bem na última década também está aqui nesse desenho, porque ele é da turma de desenhos que você gosta quando vê quando criança, mas percebe temas muito mais sensíveis quando adulto. Isso nem de longe tira todo o conforto desse desenho, porque eles tratam isso de uma maneira tão boa que só faz você ter mais admiração pelo que está assistindo. Então, se você tiver um tempo livre, fica aqui uma das minhas recomendações. Summer Camp é realmente um desenho fofo. Mas bem, eu acho que por hoje é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!